Olha aí, rapaziadinha do sétimo ano, como é que vocês estão? De boa, galera? De boa, ótimo. É aquela coisa retórica que não tem como responder. Vamos lá, vamos fechar um tema hoje que é chave e que eu vou retomar com vocês alguns elementos, etc. Mas hoje a gente amarra finalmente o tal do processo de centralização monárquica. Ou seja, todo aquele movimento, tá? Que baseou-se, que caracterizou-se pela concentração do poder nas mãos do rei, da monarquia. Essa parada que a gente está tratando. Ou seja, como um poder descentralizado, disperso, tá? Nos vários senhores feudais, que era uma característica do feudalismo, concentrou-se, saiu, deixou de ser disperso, variado, e concentrou-se nas mãos de um cara só, o rei, a monarquia. Em alguns poucos casos, mulheres, tá? Como na Inglaterra. Então, é disso que a gente está tratando. É esse o processo chave para a gente entender. Isso não se processa assim. Né? O rei não acordou hoje. Hoje eu estou querendo ser um rei absolutista, quero centralizar o poder, vamos embora. Não é bem assim. Isso é um processo histórico que requisitou um conjunto variado de fatores, tudo isso que a gente vai amarrar bem hoje. Já vem falando disso em algumas aulas. Expliquei para vocês que o processo de centralização monárquica começa no século XIV e perdura até o século XVI. Você vê como não é uma coisa imediata. É um processo de... É acúmulo histórico. O rei foi aos poucos acumulando o poder. E para ele, aos poucos, acumular o poder e chegar, a partir do século XVI, numa monarquia centralizada, algumas coisas tiveram que ocorrer. Umas características foram indispensáveis ao processo. O que a gente vai tratar de entender é o que é chave para isso acontecer. O que é indispensável. Já que tem alguma coisa que tem que ocorrer para haver centralização, o que é? Essa é a nossa questão. Esse é o ponto inicial aqui para a gente. Show? E o que a gente vem fazendo nas últimas aulas? Pensando a crise do feudalismo e os casos específicos na Europa. A gente falou da última aula da França, hoje a gente vai falar de Inglaterra, Portugal, Espanha. Então, para amarrar bem isso, tá? Hoje a aula é muito importante, porque a partir da aula que vem a gente vai já emendar em outros temas, em outras temáticas. Então, é chave, é fundamental que a gente tenha bem em mente isso. Já é? Porque essa centralização monárquica, ou seja, a concentração do poder político, do poder de mandar, de dominar nas mãos do rei, nas mãos da monarquia, possibilitou um conjunto de outras medidas, de outros processos ocorrerem, que dependiam da centralização monárquica. Por exemplo, a gente vai começar a falar de expansão marítima. A expansão marítima requisitou, em algum nível, o poder de um rei centralizado, que conseguia captar tributos, captar investimentos para investir em navegação. Se não houvesse um reino, no caso lá de Portugal e Espanha, centralizado, as grandes navegações, que vão chegar, entre aspas, a descobrir a América, aquela coisa toda, aí a gente entra aqui na jogada, talvez tivessem ocorrido por outra perspectiva, com mais dificuldade. Um reino centralizado, um rei que tem recursos para investir, ajuda. Até porque isso são investimentos caros para um camarada fazer sozinho. Eu sozinho, sou um burguês, tenho dinheiro, vou sozinho botar grana nisso. É difícil. Você precisa de uma articulação de investimentos maiores que de uma pessoa, às vezes de um país. Sei lá, imagina hoje, vamos construir um metrô em Nova Iguaçu. Construir metrô não é barato. Você não pega R$2 o investimento assim de um camaradinho e faz um metrô. Você precisa de investimento de um governo. O governo estadual, federal precisa meter grana, não sei o quê, porque é caro. Outros processos tão característicos de tudo que a gente vai estudar ao longo desse ano também foram indispensáveis
a todos eles a centralização monárquica. Pense, por exemplo, na colonização da América, quando os europeus passam, conquistam e dominam o nosso continente. A importância de ter um polo de poder centralizado na Europa para comandar toda essa empreitada, para dominar longos, extensos territórios. Então a gente tem vários, vocês estão ouvindo aí bater, tá ventando pra caramba aqui, tá batendo a persiana. Então a gente tem um conjunto articulado de processos históricos que dependeram da centralização monárquica, ou se não dependeram, estiveram muito ligados a ela. Então é chave a gente iniciar por aí, porque toda a história do que a gente vai, falei isso 1000 vezes para vocês, que a gente vai entender como época moderna, a gente não está falando de transição, a gente saiu da Idade Média indo para a época moderna, ou seja, da virada do século XV para o século XVI até o século XVIII, época moderna, final do século XV até o século XVIII. A gente não está falando dessa transição de fases históricas, saímos da Idade Média para a tal da época moderna? Sim. E dentre essas várias características que compõem essa transição, compõem essa mudança histórica, está o poder político, que deixou de ser descentralizado e passou a ser centralizado, concentrado. Né? A gente tem um exemplo na sala de aula, diverso, fazendo metáfora com a sala de aula em si, sei lá, tua família, alguém não manda? Manda, o poder está centralizado. Digamos, você tem 3 irmãos, quem manda em vocês? Todo mundo manda igual? Não, manda responsável. Então, o poder está centralizado no responsável. Imagine o que seria, portanto, ao contrário, se não tivesse centralizado. Ou seja, cada um faria o que queria ali na tua família. Enfim, a gente fez várias analogias a isso, porque o processo em si é crucial. É nós? É nós. Tá lindo, Fluminense. O que tem a ver o Fluminense com isso, né? Deixa eu abrir aqui, é porque eu tô com sede. Vocês já devem estar vendo aí, em algum momento vão estar vendo, né? O slidezinho, papapá, deixa eu abrir um negócio chato aqui. Show! Então, foi o que a gente começou a ver a aula passada, aquele esforço como um todo, bababá. Ótimo! Hoje a gente vai amarrar isso e fechar os casos históricos que a gente precisa. O que tem que estar em mente, que não pode ser esquecido, que não pode ser apagado, que é essencial, é compreender que o rei, o poder político só se concentrou no rei, na monarquia, porque houve a crise do século XIV, porque houve a crise do feudalismo. Ponto de partida para isso acontecer é a crise do feudalismo. Essa é o pulo do gato. E os outros elementos que a gente está vendo caso a caso. Eu vou amarrar isso bem bacana, mas não pode esquecer, crise do feudalismo é central para entender a centralização monárquica. O poder político só é concentrado em torno da monarquia no rei porque houve um processo de crise profunda de um modo de produção feudal, feudalismo. Houve uma crise profunda de uma sociedade que ela se reconfigurou. Ela se modificou. Porque houve a necessidade política de concentrar o poder. Então, centralização monárquica é indissociável, ela está ligadíssima justamente com esse lance da crise do feudalismo. Não esqueçam isso de maneira alguma. Tá? Então, expliquei para vocês a aula passada, aqui só uma pequena passada, pequena pincelada para a gente entrar nos temas de hoje. Tá? Expliquei para vocês a aula passada que todo esse contexto histórico começa a despontar lá no século XIII. Ou seja, reis e rainhas na Europa as monarquias tentando ampliar o seu poder. Só que está muito longe disso acontecer no século XIII. Eles estão tentando, ou seja, crescer, ter mais influência, etc. Mas o poder é totalmente fragmentado na mão dos na mão dos senhores feudais. Show? É a crise do século XIV que vai mudar essa história. Então você tem casos específicos. A gente viu esse cenário europeu, a gente está vendo esse cenário europeu, e eu preciso rememorar com vocês algumas coisas. Bicho, política
política, poder político. Você não empresta, você não doa, você não concede. Você conquista. Em outras palavras, para um ganhar, o outro tem que perder. Para um rir, o outro tem que chorar. Sei lá, é tipo uma final de campeonato. Só tem um título. Tem que ter um campeão. Se der empate, vai para os pênaltis. Alguém tem que ganhar. E só um vai ganhar. O outro vai ficar triste, de algum jeito. Ou seja, para ter um campeão, tem que ter o vice. Não tem como os dois serem campeões. Aqui é a mesma coisa. O poder é um só. Poder político, poder de mandar, de dominar, de determinar as coisas, é um só. Ou ele está na mão dos vários senhores, cada um fazendo o que quer, cada um mandando no seu pedacinho, ou ele está na mão do rei centralizado. Não dá para ter as duas coisas. Ou o poder está na mão do senhor feudal, é descentralizado, dos vários senhores, ou ele está concentrado na mão do rei. Os dois, camarada, não dá. Não existe, não funciona. A conta não fecha. Então, se o rei centralizou, concentrou o poder, significa que os senhores perderam o poder. Né? Foram parte de suas capacidades, agora estão na mão do rei. Se o rei, por outro lado, perder poder, significa que os senhores ganharam. É uma balança, galera. Tá? Ou seja, e aí a crise do feudalismo é muito importante nesse processo. A crise do feudalismo coloca em dificuldade, abala os senhores feudais, a ponto de começar a dar início ao processo de centralização monárquica, ou seja, o rei progressivamente ampliando seus poderes. Então, para resumir, para o rei centralizar, os senhores feudais têm que perder. Ou manda, ou eu, rei centralizado, cobro impostos, sei lá, do reino da França, ou os senhores cobram em cada local. Os dois não dá. Ou eu controlo a justiça, ou os vários senhores. Os dois não dá. E o que a gente está vendo no século XIV até o século XVI? Progressivamente o rei tomando esse poder, concentrando esse poder em si. Ou seja, os senhores perdendo e o rei ganhando. E nesse processo, para o rei ter poder, essa parte aqui é importantíssima. Então vamos lá. O que é necessário? Se pensa uma pergunta, caiu na prova na vida. Quais são os antecedentes? O que é necessário ao processo de centralização monárquica da Europa nesse período? Primeira coisa, crise do feudalismo. É a crise do feudalismo que vai lá e dá um retão nos vários senhores. É a crise do feudalismo que abala aquela sociedade a ponto dessas coisas poderem ser possíveis. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, 2, legal, o rei vai concentrar o poder, mas ele tem que ter mecanismos para isso, ele tem que ter meios para isso. Que meios são esses? O rei precisa de um exército, porque quando o nego não obedecer ele tem que ir lá e descer a lenha. O rei precisa de dinheiro, ou seja, ele tem que ter impostos, tem que cobrar impostos. O rei precisa de funcionários. Vamos lá, eu sou o rei da França, eu não posso estar em cada cantinho do reino, fazendo a minha autoridade valer. Eu preciso de funcionários que executem as ordens, executem a burocracia, executem as leis em cada regiãozinha. Então, é necessário toda uma máquina, todo aparatos, mecanismos para o rei poder mandar. Isso está se formando aos poucos. Então, todo o processo de centralização monárquica na Europa envolveu a crise do feudalismo, envolveu guerras, a gente já vai relembrar isso. Porque os senhores feudais não abrem mão do seu poder espontaneamente. Eu sou o senhor feudal aqui, boladão, acordei hoje, não quero mais ter poder não, vou dar meu poder pro rei, vou, sei lá, cuidar das minhas rosas. Não! Esse cara só perde poder, ele só abre mão do poder dele se ele não tiver condições de mantê-lo. E o que precisa acontecer para esse cara não ter condições de manter? Ele se enfraquecer, de alguma maneira. Por meio de crise do feudalismo,
por meio das guerras que estão ocorrendo. É a balança, ou é descentralizado ou é centralizado. Para um ganhar, o outro tem que perder. A gente está vendo, historicamente, que o rei vai ganhar essa parada. O poder vai se centralizar. Vão se formar as monarquias absolutistas. Mas isso aconteceu de forma muito processual. Está falando de 200 anos de história brincando. Tá? Então, como isso ocorreu na prática em cada região? É aí que está o pulo do gato para a gente matar o tema, né? Ótimo. Paramos aí na aula passada, a gente viu os casos históricos na França. Começamos a falar da França. Século XIII, os reis estão tentando aumentar o território, administrar melhor, estão tentando crescer. Mas aí mostrei para vocês, as conquistas territoriais de Filipe Augusto. Aqui, isso aqui no século XII. Olha aqui, tudo em vermelho era fief du roi d'Angleterre, feudos do rei da Inglaterra. Mais da metade da França era da Inglaterra, para vocês terem dimensão. No século XII. No século XIII, o rei, essa parte aqui em azul, na qual ele manda, aqui, azul, domaine royal, domínios reais. Essa parte já cresceu. Quer dizer que ele manda boladão e tudo? Não, olha aqui, ele tem a menor parte. O resto ele tem que negociar. Estão tentando crescer. No caso francês, aqui, mesma coisa, mapinha mostrando como foi progressivo. Aos poucos, o rei vai tentando mandar mais. Tá? Mesma coisa, aqui é o fim do processo, né? Aqui, isso aqui é o século X. O rei só tem isso aqui em azulzinho, perto de Paris. Aqui é o século XV. E sim, o rei já tem boa parte do reino sob seu controle. Né? E como isso aconteceu? Guerra. Não só a crise do feudalismo, peste negra, aquela coisa toda, mas a Guerra dos 100 Anos. Por que a Guerra dos 100 Anos? Inicialmente, a Guerra dos 100 Anos acabou favorecendo os senhores. Porque eles tinham que... o rei começou a dar direitos para os caras começarem a se organizar para fazer a guerra. Mas o final do processo acabou sendo favorável ao rei. Porque a França, inicialmente, perdeu várias e várias batalhas para a Inglaterra. Então, esses senhores começaram a se enfraquecer, perder grana, perder recursos. E veio junto com esse processo a crise do século XIV. Peste negra, fome, miséria. Isso aí enfraqueceu os senhores feudais e possibilitou ao rei da França começar progressivamente, né, a centralizar o poder político em torno de si. Essa é a questão do processo. Mas isso é mais lá para o século XV. Aí, quando o rei começa, por exemplo, a criar um exército nacional, porque ele viu que precisava. Os senhores já não tinham mais condições de fazer a guerra contra a Inglaterra. Ele precisou organizar um exército, regular, para ele, fixo. Não é aquele exército do chão, faz a batalha e vai embora. É um exército fixo. Isso ajuda o rei a concentrar o poder, porque agora ele tem uma força armada. Né? Ele passa a cobrar impostos no país, a tal da talha real, lá em 1439. Isso também ajuda, porque agora o rei tem recursos. Então foi a guerra e a crise do feudalismo que mudou a sorte do rei da França. Ele passou com esse processo todo a centralizar o poder. Por que ele passou a centralizar o poder? Porque os senhores perderam poder. Se enfraqueceram muito com a crise do feudalismo. Se enfraqueceram com os levantes camponeses. Se enfraqueceram com a Guerra dos 100 Anos. Isso permitiu a balança, se um perde, o outro ganha. Não é difícil, cara, entender esse processo. Né? Quando você articula bem na cachola a ideia, o negócio voa. Né? Aqui, imagens do rei, aqui, um carinha da coroa aqui, pá, lutando a Guerra dos 100 Anos, aquela coisa toda, os franceses vão puxar o saco, olha aqui, a gente ganhou a guerra, tá, expulsamos os ingleses. Aqui, novamente, em números de batalha, que é a coisa mais videogame, né? Mas ilustra um pouquinho. Aqui em vermelho, com esse leão, a Inglaterra. O símbolo da monarquia inglesa é o leão. E no fundo vermelho. Aqui o rei da França. Porque aqui, qual o símbolo da França? Estão vendo aqui? É a flor de lis no fundo azul. Esse é o símbolo da monarquia francesa. Quer ver? Tem uma imagem que eu botei lá atrás, acho que ajuda. Aqui, ó. Ó o rei da Inglaterra, ajoelhado, em vermelho, com seus leõezinhos. Ó, o rei da França aqui, ó. Isso é uma flor de lis, onde eu estou passando o cursor. E o fundo azul. Né?
Isso que a gente consegue definir. Aqui uma imagem também de digital, mas inspirada, aquela coisa toda, mas ilustrando uma pessoa, uma personalidade que foi muito curiosa na Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc. Uma camponesa francesa, lutou do lado da França, ajudou a França a ganhar algumas batalhas. E ela conseguiu reunir muitas pessoas em torno dela, exército, tal, porque ela era uma camponesa, mas dizia ela tinha visões, Deus falava com ela. E ela passou a ser tipo uma referência ali naquela região. Ela passou a ser uma referência nacional, porque as pessoas passaram a acreditar nela, que ela tinha visões e que Deus falava com ela e que as pessoas tinham que seguir ela, porque Deus estava falando com ela. Aqui um outro mapinha também para vocês verem os avanços da monarquia até o final do século XV, com a vitória sobre os ingleses. Ou seja, tudo que está em verde aqui eram áreas da Inglaterra que os franceses conseguiram expulsar os caras. Show? Isso aula passada. Hoje, para fechar esses casos, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é outro caso curioso. Ela começa a se formar como reino lá no século XI, em 1066. Por quê? No tal da conquista normanda. Aqui, ó, olha um mapinha importante. A Normandia era uma região no norte da França. O duque da Normandia, isso depois vai dar treta pra caramba, hein? Conquista a Inglaterra. Pega as armas, não sei o quê, organiza a tropa, papapá, e vai lutar contra os anglo-saxões, que eram povos germânicos que ainda habitavam a Inglaterra. Vai conquistar a Inglaterra. Pá, tá formado o reino inglês. E começa a implementar medidas de controle daquele território, administração, tal. Ele está tentando, conquistei um novo reino, tem um reino agora, o reino inglês, agora eu tenho que administrar ele, tal, etc. Muito bem. A vida até então estava ok, estava certo. Aqui, ó, essa aqui é uma tapeçaria de Bayeux, que é uma tapeçaria mesmo, é um tapete. Isso é do período medieval, tá? Ela é enorme, ela tem uma extensão assim, ela tá no aparelho no museu inglês, imensa, representando a batalha. Aqui vocês estão vendo só um trecho dela, representando a conquista normanda. A conquista normanda foi o quê? O Duque da Normandia, Guilherme o Conquistador, entrando na Inglaterra e conquistando a Inglaterra, formando o reino inglês. Tá? E imagens da batalha, tal, aquela coisa toda. Vocês já conhecem isso. Show de bola! Tá aí a Inglaterra. No século XII, 1154, uma outra dinastia vai assumir o trono inglês, a dinastia Plantageneta. E aí a coisa vai começar a dar ruim para eles. Se a França, os caras lá estão tentando, a monarquia no século XIII, final do século XII, século XIII, lutar para aumentar o reino, mas ainda estão lutando muito contra os senhores, têm muito poder. Na Inglaterra, a mesma coisa está rolando, só que eles estão perdendo. A monarquia da Inglaterra está perdendo. Tanto que há uma grande rebelião contra os Plantagenetas, contra um rei chamado João Sem Terra, que vai redundar, ou seja, os vários senhores feudais vão fazer uma guerra imensa contra o rei da Inglaterra e vão vencer ele em 1215 e vão impor a tal da Magna Carta, que foi a base do parlamento inglês, que vai vir a ser parlamento inglês. Ótimo. Vocês veem como a coisa está sinistra por lá. E depois a Inglaterra ainda vai se meter na Guerra dos 100 Anos, ainda vai perder mais dinheiro, mais recursos, a monarquia lá está sofrendo. Aqui é o rei João Sem Terra assinando, tal, a derrota lá para os barões, assinando a Magna Carta. Tá? Legal, a Inglaterra está passando sufoco. A monarquia na Inglaterra não está conseguindo aos poucos concentrar o poder. Os senhores estão vencendo, o poder está descentralizadão lá ainda. Essa história só começa a mudar no século XV, com a chamada A Guerra das Duas Rosas. Por que a Guerra das Duas Rosas? Eles distribuíam buquês? Não. Eles eram bonitinhos, eles falavam, vamos fazer a Guerra das Duas Rosas? Também não, cara. A Guerra das Duas Rosas foi uma guerra entre duas famílias nobres na Inglaterra, os York e a família de Lancaster. Por que Guerra das Duas Rosas? Porque o símbolo, tanto de York quanto de Lancaster, era uma rosa. Aqui, ó. A rosa vermelha era o símbolo da família de Lancaster.
A rosa branca, o símbolo da família de York. Por isso a Guerra das Duas Rosas. Os caras estão caindo na porrada. Eles vêm da mesma família, a família Plantageneta, que governava a Inglaterra, mas foram aos poucos se separando e formando famílias diferentes. Os York, os Lancaster. Qual é a treta? Lá com o Henrique VI, no século XV, a Inglaterra perdendo a Guerra dos 100 Anos para a França, o negócio ficando feio por lá, os caras começam o quê? A disputar o trono. Pô, o Henrique VI está aí, cara, ele não está dando conta do recado, não. Vamos tirar ele. E aí tem os York querendo uma coisa, Lancaster querendo outra. E eles vão entrar em guerra entre si. Qual a chave da questão? Eram as duas maiores famílias da nobreza. Eram os dois maiores campos que organizavam os senhores feudais. E como isso favoreceu a monarquia? Os dois se mataram. Fizeram guerras sangrentas, ou seja, perdendo lá a Guerra dos 100 Anos e fazendo uma guerra civil. Porque a Guerra das Duas Rosas é uma guerra civil dentro da Inglaterra. Ótimo. Como isso favoreceu o rei? A nobreza se enfraqueceu. Os senhores se enfraqueceram com tantas guerras, a Guerra Civil das Duas Rosas e a Guerra dos 100 Anos. Isso favoreceu o quê? A monarquia assumir mais o poder, porque as famílias estavam perdendo o poder. Olha a balança de novo. Quanto um ganha, outro perde. E isso vai se resolver, por exemplo, com outra dinastia assumindo o trono da Inglaterra em 1485, a dinastia Tudor. Ou seja, York e Lancaster se mataram e não conseguiram o trono. Outra família foi lá, assumiu e passa a concentrar mais o poder, a fomentar a centralização na Inglaterra. De novo, o mesmo paradigma. É crise do feudalismo, ajudando a dissolver o poder dos senhores, ajudando a fragmentar esse poder desses caras, e guerra. Porque, de novo, para essa balança mexer, um tem que perder. Para os senhores perderem poder, tem que acontecer alguma coisa. Que é geralmente o quê? Crise e enfraquecimento. Ou seja, estão perdendo recursos, estão perdendo guerra, estão perdendo poder. Aí o rei passa a ter mais condição de centralizar. Mesma coisa para os últimos casos históricos que a gente vai ver. Portugal, mesmíssimo processo. Veja, muda só o endereço e o nome, mas a lógica é a mesma. Guerra para enfraquecer os senhores e crise do feudalismo. No caso de Portugal e Espanha, qual é a especificidade? Qual é a particularidade deles dois? É isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? A Península Ibérica. Essa região da Europa chama-se Península Ibérica. Ótimo, onde está localizada hoje. Portugal, Espanha. Perfeito. Qual é a questão? Qual é a especificidade? Aqui vocês estão vendo um cristão lutando contra o quê? Um muçulmano. No final do século... Perdão, no início do século VIII, depois de Cristo, a gente está falando de 711, a Península Ibérica vai ser tomada pelos muçulmanos, pelos mouros, como eles chamavam. Então, o que vai restar de domínio cristão aqui? As Astúrias, ou para algumas traduções do espanhol, Antúrias, que é essa região aqui, ó, no extremo norte da Península Ibérica, porque é uma região montanhosa. Então, os árabes não conseguiram falar, deixa esse cara aí preso na montanha, vamos pegar isso aí, não. Ótimo. Essa especificidade do caso português e espanhol. Por quê? Ao longo... Só que um outro mapinha para matar. Mas qual é a questão? Ao longo da história, qual é a guerra que eles vão ter em torno de si, que vai favorecer a centralização do poder do rei? A guerra contra os muçulmanos, para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Tá? Mas, de novo, a mesma pegada é crise do feudalismo, guerra. Crise do feudalismo, guerra. Os senhores feudais se enfraquecendo, dando chance para o rei centralizar o poder, concentrar o poder, crescer o seu poder. A chave é a mesma, muda o endereço. Né? Aqui, só para vocês terem dimensão, a extensão do Império Muçulmano Árabe. Olha só como ele tomou uma região vastíssima, inclusive a Europa aqui, a Península Ibérica, onde a gente está falando. E todo o processo, a partir do século XI, até o finalzinho da Idade Média, até o século XV, vai ser a tal da Guerra de Reconquista. Ou seja, os cristãos lutando aos pouquinhos para reconquistar a Península Ibérica.
E assim vão se formando esses reinos, esses condados, assim vai se formando, por exemplo, Portugal, e depois vai se formar a Espanha, e assim eles centralizam o poder. Os senhores feudais perdendo poder, porque o rei está liderando as tropas para tomar a guerra, derrotar os muçulmanos, ou seja, o rei está tendo mais poder do que nenhuma outra região na Europa por conta dessas guerras, né? E assim se forma essa centralização monárquica lá. Aqui, ó, mapinha para você ver, no século XI, ó. Lembra, os caras não estavam lá isolados nas Astúrias, aqui bolado no extremo norte? Aos pouquinhos vão tomando território. Isso aqui no século XI, ó, já surgiu o reino, Leão, Castela, Navarra, Portugal ainda não existia. Boladão aqui lutando. Isso aqui já é século XII, já avançaram, já expulsaram mais os muçulmanos. Até, ó, século XIII, conquistaram a área considerável, ficou só a Granada, que vai cair no século XV. Ah, claro, os muçulmanos também vão ganhar algumas batalhas. Então é tipo, desce fronteira, sobe fronteira, fica nessa disputa entre eles. Aqui é o mapinha total para vocês verem, ó. Restou só isso aqui nas Astúrias para os cristãos, e disso aqui, no século XI, eles vão aos poucos lutando para conquistar tudo. E aí sim se formou Espanha e Portugal nesse processo. Beleza, minha gente? Tranquilo? Dá para amarrar isso? Anota as questões, anota as dúvidas, leva para a nossa aula. É tranquilaço. É só a gente entender esse lance da balança. Ó, beijão, qualquer coisa, só me acionar. Valeu, galera. Tchau, tchau.